Oi, tudo bem? Vamos continuar nossa história da literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione. Esta edição aqui de 1996. Estamos no terceiro capítulo e hoje que fala sobre o quinhentismo brasileiro e hoje vamos falar da literatura dos jesuítas. Nós falamos da literatura de informação, de modo especial da Carta de Pero Vaz de Caminha, e hoje da literatura dos jesuítas, literatura catequética. Consequências da Contra-Reforma. A principal preocupação dos jesuítas era o trabalho de catequese, o objetivo primeiro que determinou toda a sua produção, tanto na poesia como no teatro. Mesmo assim, do ponto de vista estético, foi a melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Além da poesia de devoção, os jesuítas cultivaram o teatro de caráter pedagógico, baseado em trechos bíblicos e as cartas que informavam aos superiores na Europa o andamento dos trabalhos na colônia. Aqui neste livro, Cronistas do Descobrimento, organizado pelo Antônio Carlos Olivieri e Marcos Antônio Villa, da editora Ática, nós temos uma introdução que diz: missionários jesuítas estiveram no Brasil a partir do primeiro governo geral. Então eles não chegaram no início em 1500, né? Nós temos aí uns 30 anos de um lapso da presença dos portugueses aqui. Descobriram, invadiram o Brasil, depois passaram 30 anos fazendo viagens para explorar, mas assim, para fixar, isso só acontece mais para frente, com o governo geral. O seu objetivo principal dos missionários jesuítas era catequizar os índios, convertendo-os ao cristianismo, mas seu trabalho acabou ultrapassando os limites religiosos e interferiu em diversos aspectos da vida colonial, particularmente com a criação de escolas e vilas. Os jesuítas também nos legaram obras sobre o período, como as cartas de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fundadores da cidade de São Paulo. Esse conjunto de textos produzidos no Brasil, ou apresentando a colônia como tema, constitui a fonte original que nos permitiu o conhecimento dos fatos históricos. Então estas obras dos jesuítas, junto com os textos dos navegadores, dos escrivãos, mostra todo um processo que documenta a implantação do processo colonial em território brasileiro. Então a sua importância histórica é indiscutível. Trata-se do relato dos acontecimentos pela perspectiva privilegiada de participantes ou testemunhas oculares. Toda a historiografia sobre o período é tributária dessa literatura de informação, como a dos cronistas das navegações e também da literatura dos jesuítas. Então nós temos assim dois grandes expoentes, mas vamos fixar no José de Anchieta. Primeiro é o padre Manuel da Nóbrega, que aqui também nesse livro ele é destacado porque foi alguém que lutou em defesa das almas indígenas. Ele nasceu em 18 de outubro de 1517, em local desconhecido, em Portugal. Acredita-se que tenha nascido na região do Minho. Estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha, entre 1534 e 1538. Então nós temos aqui, olha, 5 anos depois de 1544, que ele entrou na Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, ele foi designado pelo provincial dos jesuítas de Portugal para acompanhar Tomé de Souza ao Brasil. Desenvolveu um intenso trabalho missionário, do qual resulta em 1554 a fundação do Colégio do Planalto de Piratininga, que foi o núcleo de onde se desenvolveu a cidade de São Paulo. Em colaboração com Anchieta, conseguiu pacificar os tamoios em 1563. Com a fundação da cidade do Rio de Janeiro, no mesmo ano, ele tornou-se superior do colégio jesuíta aí estabelecido.
Manuel da Nóbrega morreu em 18 de outubro de 1570 no Rio de Janeiro. Então nós temos cartas de Manuel da Nóbrega aos superiores lá de Portugal e também temos o famoso texto Diálogo sobre a Conversão do Gentio, que é um texto importante de Manuel da Nóbrega. Em forma de diálogo, Nóbrega discute aspectos práticos, morais e religiosos da relação entre os colonizadores e os indígenas, defendendo a tese de que estes não devem ser escravizados, pois têm alma como os cristãos. Então é um texto interessante demais e é uma obra riquíssima. Vai mostrar aí esse começo, né, da literatura jesuítica aqui nas terras brasileiras. A principal figura, então, é o José de Anchieta. Deixa eu mostrar a foto dele aqui, né, o desenho dele aqui. É o grande piá, ou o supremo pajé branco, chamado assim pelos índios. Nasceu na ilha de Tenerife, nas Canárias, em 1534. Veio para o Brasil em 1553. No ano seguinte, ele funda um colégio junto com Nóbrega no Planalto Paulista, que será o embrião da cidade de São Paulo. Até hoje nós temos lá esse museu, lá em São Paulo, mostrando a importância, né, da presença e missão dos jesuítas no Brasil. Faleceu no litoral do Espírito Santo, na atual cidade de Anchieta, em 1597. Anchieta nos legou sempre, como parte de seu exaustivo trabalho de catequese, a primeira gramática do Tupi-Guarani, esse esforço de estudar a língua dos indígenas. É uma verdadeira cartilha para o ensino da língua dos nativos. Essa obra chama-se Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Várias poesias, seguindo a tradição do verso medieval. Destaque então para o texto que eu vou trazer hoje, que é o poema A Virgem, ou no original latino, da De Beata Virgine Dei Matre Maria. Vários autos medievais, seguindo o modelo de Gil Vicente, misturando a moral religiosa católica ao costume dos indígenas, sempre preocupado em caracterizar os extremos como o bem e o mal, o anjo, Deus, o diabo. Tudo isso aparece na obra de José de Anchieta, muito conhecido pelos seus autos medievais, em que ele ensinava, através do teatro, os índios. Olha que coisa interessante, né? Também música, tudo isso ele fez nesse extenso trabalho. Aqui no História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo, editora Planeta, nós temos um capítulo 4, dedicado ao José de Anchieta. Gostei muito disso aqui, gente. Esse livro vai estar sempre presente aqui no curso de Literatura Brasileira. Essa edição é de 2017. Ele começa assim: Poema da Virgem, para o poeta continuar virgem. Era para ser só uma rápida visita à Basílica de Aparecida, no município do interior de São Paulo, ao lado do principal líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. Mas o cardeal Dom Raimundo Damasceno, presidente da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, teria se aproveitado dos poucos segundos de intimidade propiciados pela carona no Papa Móvel e feito um pedido que colocaria fim a um processo secular. O religioso brasileiro teria solicitado ao pontífice que retomasse a análise da papelada para a canonização de José de Anchieta. O encontro ocorreu em julho de 2013, quando o Papa estava no Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Ao que parece, Francisco esboçou um sorrisinho diante do pedido e sugeriu que Damasceno escrevesse uma solicitação formal ao Vaticano. Novo no cargo de Papa, ele seguiu o protocolo. Os trâmites foram rápidos e em agosto a carta foi enviada. O Papa também foi ágil e 2 semanas após o recebimento do pedido, teria ligado para o cardeal brasileiro com a grande notícia: o aval para a canonização de José de Anchieta. José de Anchieta seria canonizado mesmo sem ter 2 milagres reconhecidos
como geralmente é exigido, mas em consideração ao conjunto da obra realizada em prol da difusão do catolicismo. Então seria o apóstolo do Brasil. Seria não, né? É um apóstolo do Brasil. Esse jesuíta que lutou para implantar aqui o catolicismo. Eu vim em homenagem a ele com uma camisa da Virgem Maria. É porque... aqui, tá bonita, né? Por causa desse poema A Virgem que eu vou trazer depois aqui, como obra literária poética importante do José de Anchieta. Considerado um dos primeiros poetas e dramaturgos brasileiros, Anchieta, um espanhol baixinho, aproximadamente 1,60 m, veio à colônia na metade do século XVI para catequizar os índios no Novo Mundo. Então ele era espanhol, ilha de Tenerife, nas Canárias. Era integrante da Companhia de Jesus. Na época ele tinha apenas 19 anos, tendo permanecido por aqui até a morte aos 63. Fundou cidades, escolas, igrejas, liderou a catequese dos tupiniquins e tamoios, escreveu, como já falei, a primeira gramática brasileira, a arte de gramática da língua mais usada no Brasil, livro do qual sistematizou a língua tupi e até compôs poemas na areia da praia, em meio a um levante colonial. Em 1563, ocorria a Confederação dos Tamoios, uma revolta dos tupinambás contra os colonizadores portugueses, que escravizaram a mão de obra indígena. Diante do ódio dos nativos, da ameaça de invadir São Vicente, de uma guerra iminente, José de Anchieta, juntamente com o também jesuíta Manuel da Nóbrega, se ofereceu para ir negociar com os insurgentes. Apesar de Anchieta falar tupi, a ideia soou como um suicídio. No entanto, os religiosos não deram ouvidos aos pessimistas e na manhã de 18 de abril partiram de canoa de São Vicente rumo a Iperoig, atual Ubatuba. A dupla de jesuítas foi recebida de braços abertos, mas não eram braços abertos cheios de amor para dar. Não, estavam abertos na posição de ataque, segurando o arco e mirando a flecha para acertar o oponente. Mas mal a canoa se aproximou, a tribo estava pronta para liquidar os religiosos. Foi então que Anchieta teria começado a falar em tupi, explicando aos chefes que estavam lá em missão de paz. As flechas se abaixaram, mas não tardou para que os dois fossem capturados e levados às moradas indígenas para prosseguir com a discussão e começar a negociar o fim da revolta. Então foi no meio dessa tribulação, dessa revolta dos tamoios, que o Anchieta vai compor esse hino, Um mês depois, os missionários permaneciam sob o controle dos indígenas e nada de conseguirem colocar um ponto final no levante. Em São Vicente já circulava o boato de que a dupla fora devorada viva. Não era verdade. Diariamente os padres rezavam missa na praia e estreitavam os laços com os locais, ganhando sua confiança. Não era o suficiente. Sem sucesso, a dupla percebeu que talvez fosse preciso reconsiderar as exigências dos portugueses. Manuel da Nóbrega então pediu ao chefe da tribo que o libertasse para conversar com seu povo, para conseguir uma nova proposta. O chefe permitiu, mas acrescentou uma condição: Anchieta ficaria. Anchieta permaneceu sozinho no meio da mata, refém dos índios, enquanto seu parceiro ia em busca de uma nova proposta. Já não temia violência, afinal era amigo da tribo, mas começou a preocupar-se com as tentações carnais. Diante de tanto nudismo, o padre passou a ter medo de se entregar a uma das índias que desfilava pelada diante dele. Perante o iminente pecado, Anchieta teria feito uma promessa: se Nossa Senhora o ajudasse a resistir, ele escreveria o poema mais bonito já feito em homenagem à Virgem. Sem querer esperar até o retorno para começar a cumprir a promessa, e talvez para encontrar uma atividade para se distrair das índias nuas, Anchieta começou a escrever as primeiras linhas ali mesmo, na praia onde estava, na areia da praia onde estava. Reza a lenda que à beira do mar de Ubatuba, ele teria criado muitos dos 4.000 versos que iriam compor o Poema da Virgem, um dos seus mais famosos escritos,
e teria guardado tudo na memória para quando fosse libertado. Valeu a pena. Depois de 5 meses na mão dos índios, José de Anchieta foi solto sem cair em tentação. Mas este não foi seu único êxito. Com o retorno do jesuíta Manuel da Nóbrega, o padre também conseguiu um acordo e os índios, diante da promessa lusitana de que os tupinambás escravizados seriam libertados, prometeram não invadir São Vicente. Foi selada a trégua e o padre retornou virgem a São Vicente para escrever o poema que prometera à Virgem. Esse trocadilho entre os dois, né? Achei legal. São histórias bizarras. Claro que tem um pouco aqui de... não é ironia, né? De alegria, vamos dizer assim, né? De descontração, para nos colocar diante do texto do poema da Virgem e contar um pouco, né, do contexto dentro dessa situação de revolta, o padre na mão dos índios, e ali na beira da praia ele compôs esse poema à Virgem Maria. Antes de entrar no poema, que eu quero falar bem dele, aqui nesse livro, Cronistas do Descobrimento, nós temos a parte então do José de Anchieta. E aqui diz, né, que eu queria falar um pouco desse teatro do José de Anchieta e dos seus poemas, né? Paralelamente ao trabalho de religioso, Anchieta desenvolveu uma constante atividade literária, escrevendo numerosos autos teatrais com finalidade catequética, entre os quais se podem citar Dia da Assunção, Vila de Vitória, Festa de Natal e Festa de São Lourenço. Essa gramática, né, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, ele publicou em 1595. Os seus textos foram coletados, os textos em prosa, e organizados em 1933, numa edição da Academia Brasileira de Letras, com o título de Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões. Suas poesias, escritas em português, espanhol, tupi e latim, foram reunidas numa edição completa em 1945, por ocasião do 4º centenário de São Paulo. Sobre a vasta obra poética, escrita pelo santo, comenta o professor Alfredo Bozzi. É o Anchieta, poeta e dramaturgo que interessa ao estudioso da incipiente literatura colonial. E se os seus autos são definitivamente pastorais, no sentido eclesial da palavra, para ensinar alguém, né, a fé, destinados à edificação do índio e do branco em certas cerimônias litúrgicas, o mesmo não ocorre com seus poemas que valem em si mesmos como estruturas literárias. É uma fala, então, do Alfredo Bozzi. Aqui nessa antologia nós temos, então, textos poéticos como a Santa Inês, um dos mais representativos dos seus textos poéticos, e outros poemas que são de fácil acesso em edições didáticas. E temos também aqui nessa antologia uma carta de 1º de junho de 1560, cujo teor, semelhante ao dos outros prosadores do período, insere-se na tradição informativa da literatura do Brasil quinhentista. Então, eu queria mostrar aqui a Carta ao Padre Geral, 1550. Queria mostrar o poema A Santa Inês. A Santa Inês foi uma mártir do século IV. Era uma jovem romana, ela foi decapitada por se recusar a perder a virgindade. Ela é considerada o símbolo e a guardiã da castidade cristã. Os textos poéticos de José de Anchieta têm características da lírica medieval portuguesa e a simplicidade de um autor que pretende transmitir sua fé. Vai utilizar a poesia, então, como um recurso didático. Vou ler alguns trechos aqui. Cordeirinha linda como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo.
Virginal cabeça pela fé cortada, com vossa chegada já ninguém pereça. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhe dais lume novo. Vós sois cordeirinha de Jesus formoso, mas o vosso esposo já vos fez rainha. Também padeirinha sois de nosso povo, pois com vossa vinda lhe dais lume novo. Não é da lentejo este vosso trigo, mas Jesus amigo é vosso desejo. Morro porque vejo que este nosso povo não anda faminto desse trigo novo. Santa padeirinha morta com cutelo, sem nenhum farelo, é vossa farinha. Ela é mesinha conquistar o povo, conquistar o que com vossa vinda terá trigo novo. O pão que amassastes dentro em vosso peito é o amor perfeito com que a Deus amastes. Deste vos fartastes, deste dais ao povo, porque deixa o velho pelo trigo novo. Não se vende em praça este pão de vida, porque é comida que se dá de graça. Ó preciosa massa, ó que pão tão novo, que com vossa vinda quer Deus dar ao povo. Ó que doce bolo que se chama graça, quem sem ele passa é muito grande tolo. Homem sem miolo qualquer deste povo, que não é faminto deste pão tão novo. Cantam, entrai ad altarem Dei, Virgem Marte muito formosa, pois que sois tão digna esposa de Jesus que é sumo rei. Debaixo do sacramento, em forma de pão de trigo, vos espera como amigo com grande contentamento. Ali tendes vosso assento. Entrai ad altare Dei, Virgem Marte muito formosa, pois que sois tão digna esposa de Jesus que é sumo rei. Naquele lugar estreito cabereis bem com Jesus, pois ele com sua cruz vos coube dentro do peito, ó Virgem de grão respeito. Entrai ad altare Dei, Virgem Marte muito formosa, pois que sois tão digna esposa de Jesus que é sumo rei. Bonito demais, né? E agora, então, eu tenho aqui esta edição do Poema da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José de Anchieta, da editora Santuário. Esta edição aqui é de 2020. Nós não tínhamos uma tradução na íntegra desse texto, gente. Isso aqui é um livraço para conhecer essa literatura dos jesuítas. Aqui tem uma epígrafe que diz o seguinte, né? Faze com que não se cansem meus suspiros de violentar os céus, e o coração não corte sua voz de lágrimas. Que me atormentem as saudades do Senhor, oculto nas alturas, enquanto longe da pátria sofro o exílio. Temos um prefácio aqui do padre Arturo Souza, superior-geral da Companhia de Jesus, no 6º aniversário da canonização de José de Anchieta. Em Roma, ele escreve isso no dia 3 de abril de 2020. Achei muito legal esse prefácio. No dia 3 de abril de 2014, o Papa Francisco nos dava a alegria da canonização do apóstolo e padroeiro do Brasil, São José de Anchieta, propondo-o como exemplo a ser seguido não somente pelo povo brasileiro, mas por toda a Igreja. Ainda no vigor da sua juventude, São José de Anchieta, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega e outros jesuítas desbravadores, na desafiadora missão no Novo Mundo, consagrou sua vida ao labor missionário, especialmente junto às populações indígenas, dedicando-se generosamente à evangelização do Brasil nascente. Lembrando então que José de Anchieta era muito novo quando ele está aqui no Brasil, né? Quando ele vem para o Brasil. Desde cedo foi reconhecido por seu zelo, sua paixão e sua arte, colocados a serviço do reino de Deus. Como bem disse o Santo Padre na missa de agradecimento pela canonização de Anchieta, esta foi sua santidade. Ele não teve medo da alegria. Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, quando se tinha oferecido como refém pela paz em Iperoig, Anchieta compôs em latim um longo poema dedicado à Virgem Maria, Mãe de Deus. Para o jovem Anchieta, então, com 29 anos de idade, o empenho nessa composição foi um meio para manter-se fiel ao seu chamado,
e a sua consagração a Deus como jesuíta. Tendo bebido das origens carismáticas da Companhia de Jesus e da espiritualidade de seu primo e fundador, Santo Inácio de Loyola, demais, né? Nesse período aí, os grandes santos convivendo juntos, né? Lembrando que lá na Espanha temos João da Cruz, Teresa de Ávila, Cervantes. Imagina, que Inácio de Loyola, José de Anchieta. Ao compor seus versos, Anchieta deixa transparecer a profundidade da contemplação inaciana nos mistérios da vida de Cristo, principalmente sua paixão, morte e ressurreição. Seu poema é fruto dessa experiência pessoal dos exercícios espirituais, que é um livro do Inácio de Loyola que traz para os seguidores, né, esses exercícios espirituais como aprofundamento da fé, do encontro com Deus. Em seu diálogo amoroso com a Virgem, o santo poeta nos dá acesso às graças que jorram do coração aberto do Filho pendente da cruz. Assim, o primeiro mariólogo do Brasil, na beleza de seus versos, introduz-nos em uma segura e salutar devoção mariana, cujo único objetivo é conduzir-nos à intimidade com Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Convido, pois, os leitores desta belíssima obra a saborear não somente seus aspectos literários e históricos, mas principalmente sua riqueza e profundidade espirituais. Que este poema, composto por Anchieta, enquanto empenhava sua vida para evitar a violência e a guerra, anime-nos a buscar o autêntico serviço do reino, e que a Virgem Maria nos alcance de seu Filho a graça da verdadeira parresia, para que em todas as nossas ações desejemos sempre e unicamente a maior glória de Deus, que é então o lema dos jesuítas, maior glória de Deus. Aqui nós temos um quadro do Benedito Calixto, pintado em 1920, o Anchieta na praia, escrevendo aí o poema à Virgem. Aqui também, né, mostra, isso aqui, deixa eu ver se tem aqui de quem é esse... Da capa do Raul Berzosa, Estados Unidos, 2020. Raul Berzosa compôs essa pintura aqui. Então vamos lá, né? Um pouco aí desse poema, que é importante demais a gente conhecer, como literatura produzida aqui no nosso país, né? O poeta, um poema que nasceu à beira do mar, Praia de Peruígue, Ubatuba, 1563. A paisagem cinematográfica. De um lado, é possível contemplar uma gigante muralha verde e selvagem, e do outro a imensidão azul do mar. Em pleno século XVI, o litoral norte de São Paulo esbanja ainda mais sua beleza com sua mata atlântica, nativa, e a exuberante riqueza de sua fauna e flora. A mistura de rio, mar e mata atlântica, para o jovem de 29 anos, é como uma espécie de antecipação daquilo que o Criador oferecerá no paraíso àqueles que aceitam viver como filhos seus e irmãos uns dos outros. José de Anchieta apoia seu olhar nesta beleza, enquanto seu coração vive as angústias do medo e da solidão. O jovem jesuíta, que ainda não é sacerdote, não está neste local para desfrutar um merecido descanso, distante de suas missões nada fáceis. Nem mesmo viera para realizar algum de seus portentosos feitos missionários. Anchieta vive seu exílio. Ele mesmo se faz refém na região habitada pela nação indígena dos Tamoios, como garantia da autenticidade do desejo dos portugueses de estabelecer com eles um sólido acordo de paz. O padre Manuel da Nóbrega também se oferece como refém, mas devido às frequentes ameaças de morte, sua pouca saúde e as complicações do acordo de paz, é fortemente aconselhado por Anchieta a retornar a São Vicente, onde o acordo é negociado. Anchieta, o menor da Companhia de Jesus, como costumava se autonomear em suas cartas, naquele local, sozinho, intensifica ainda mais sua união com Deus e seu fervoroso amor à Virgem Maria. Assim pode tocar suas memórias e todo o caminho feito até este momento,
que tem tudo para ser derradeiro. Mas qual é este caminho? O caminho até a praia. No dia 19 de março de 1534, então, ele nasceu em Tenerife, filho de Mência Dias e Juan Lopes de Anchieta. Ainda menino, ele conhece a imagem da Santa Morena intitulada Nossa Senhora da Candelária. Com seus familiares, frequentemente peregrina em direção a uma pequena e graciosa capela construída junto a uma caverna em um local privilegiado à beira do mar. Ali onde se mistura o silêncio da oração e o barulho das ondas, um fogo de amor à Virgem Maria acende-se no coração do menino, Anchieta, para nunca mais apagar. Então, desde criança, ele tem esse amor à Virgem Maria. Assim nasce a devoção que mais tarde ele mesmo difundirá pelo Brasil e fará do jovem missionário o primeiro mariólogo da nação. Aqui então o poema, foi composto aí nessa situação difícil no ano de 1563, onde a numerosa nação dos índios tamoios, que habita a região do atual litoral norte do estado de São Paulo e grande parte do Rio de Janeiro, está cheia de ira contra os portugueses e disposta a destruir tudo e todos que encontrarem pela frente. O padre Quirício Cacha, que conheceu pessoalmente Anchieta e escreveu a sua primeira biografia imediatamente após a morte do apóstolo, relata-nos, então, um trecho dessa biografia. Padecia a capitania de São Vicente grandíssima opressão, com os contínuos saltos que os tamoios nela faziam, levando-lhe seus escravos e algumas vezes as próprias mulheres que estavam em suas fazendas, entre as quais houve algumas das doutrinadas pelos nossos, que fizeram finezas, deixando-se matar por não perderem a castidade. Sabia bem o padre Nóbrega que a justiça estava da parte dos tamoios, pelos muitos agravos que tinham recebido dos portugueses, e posto que com muitas missas, orações, disciplinas e outras penitências, procurava aplacar a ira de Deus contra seu povo. Vendo que isso não bastava, determinou de procurar se fizessem as pazes com eles, com condições honestas e justas, porque concluindo-se ficava a capitania livre. Então os portugueses não estavam mais respeitando, ou se respeitaram, os indígenas e os padres no meio daquela situação. Então os índios entravam na capitania de São Vicente para resgatar os índios escravizados, as mulheres. Então, diante de tanto horror que ainda está por vir, Nóbrega e Anchieta se colocam à disposição para serem reféns, oferecendo suas próprias vidas como penhor de acordo. É importante notar que Nóbrega e Anchieta não se oferecem como reféns para defender os interesses dos portugueses e nem acreditam em sua inocência. Nesse sentido, o padre Quirício Cacha deixa bem claro essa realidade quando afirma: sabia bem o padre Nóbrega que a justiça estava da parte dos tamoios, pelos muitos agravos que tinham recebidos dos portugueses. Deste modo, os dois jesuítas têm por único objetivo alcançar a paz para ambos os lados e seguir realizando a sua missão evangelizadora. Assim, no dia 18 de abril de 1563, após renovarem seus votos religiosos, embarcam em São Vicente, passando por Bertioga e Ilha Bela, até chegar a Iperoig, atual Ubatuba, onde reside o chefe dos tamoios, Calquira. Ao aportar nas praias de Iperoig imediatamente, enquanto desembarcam os dois reféns, Nóbrega e Anchieta, dois dos tamoios, embarcam para São Vicente. Com uma pequena diferença: enquanto os indígenas tamoios que partem são tratados de modo cordial e como amigos dos portugueses, os dois jesuítas que desembarcam já podem suspeitar o que está por vir. Sobre esse assunto, o próprio Anchieta relata, num texto, numa carta, Correspondência Ativa e Passiva, Obras Completas, volume 6, São Paulo, 1984. Palavra do Anchieta: chegados à praia, pusemo-nos de joelhos, dando graças a nosso Senhor, e desejando abrir-se já alguma porta por onde entrasse a sua graça, e esta nação que tanto tempo está apartada dela. Despedindo-se os nossos de nós com muitas lágrimas, como que nos deixavam entre dentes de lobos famintos. E continua: os tamoios, além de serem muito violentos, praticavam o canibalismo.
Cativam continuamente as mulheres dos cristãos e têm por mancebas, e depois as matam e comem. Após 2 meses, então, Nóbrega retorna a São Vicente, e pelos 3 meses seguintes, Anchieta continua seus combates diários, sem ter com quem compartilhar as tribulações e angústias. E a solidão experimentada de modo visceral fecunda no coração do jovem os versos do maior poema dedicado à Virgem Mãe de Deus. Então aqui nós temos o poema, né? Então temos várias partes do poema em 5 cantos. Deixa eu mostrar aqui antes, né? Anchieta e o Curumim, século XXI. Autor Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha. Aqui os votos de Anchieta. Olha que legal. Os votos religiosos. Gente, esse livro aqui é uma preciosidade. Então, o poema da Virgem está dividido em 5 cantos. Canto 1, Infância de Maria. Canto 2, a Encarnação do Verbo. Canto 3, Natividade de Jesus. Canto 4, Infância de Jesus. Canto 5, Paixão e Glória de Jesus e de Maria. Deixa eu mostrar aqui a divisão do poema. Então, assim, é um deleite estudar isso aqui com amor, com dedicação, com alegria também, aqui ele escrevendo o poema. Na abertura de cada canto, nós temos uma imagem, um quadro. Olha, esse aqui no canto 1. O canto 1 é um exórdio. Aqui nós temos Infância de Maria do século XIV. O Giotto foi o autor. Pintor aí italiano, né, da Idade Média. Eu vou ler o exórdio e alguns trechos aqui do início do poema. Exórdio. Cantar ou calar, Mãe Santíssima de Jesus, os teus louvores hei de os cantar ou hei de os calar? A mente alvoroçada sente-se impelida pelo aguilhão do amor a oferecer à sua rainha uns versos, mas receia com a língua impura decantar tuas glórias. Inúmeras culpas carregam-na de manchas. Como ousará a mundana língua enaltecer a quem cerrou no seio o onipotente? Apavorada, a pobre mente foge, a não ser que o teu amor expulse do coração o medo que o possui. Por que temer o incerto? Por que fria se encolerar a língua? Mas és tu que me obrigas a cantar, acodes a esforçar-me balbuciante, a revigorar-me a mão tremente. Ó, se o amor da Mãe Divina me não dobrar, se a glória da Virgem meus lábios não se abrirem, que meu coração vença em dureza a pedra, o ferro, o bronze, o diamante indomável. Quem me dera encerrar na arca do peito a tua virginal imagem, para envolver-te, piedosa Mãe, em chamas. Sê tu, com o teu menino, o único prazer, anseio, amor do meu coração. Que lindo! Depois nós temos divisões aqui no poema, né? Por exemplo, aqui, ó, Conceição da Virgem Maria. E dentro dessas divisões, subdivisões, para lermos com mais assim, entendimento o poema, né? Aqui vai começar então na mente de Deus, que ela já foi pensada por Deus antes de tudo. Antes de lançar com a sua palavra os mundos pelo espaço, antes de estender a terra imensa, já Deus te concebera em sua mente eterna e te destinara para sua mãe na glória da virgindade. Qual serias então aos olhos do Divino Pai, quando surgiu no universo o turbilhão dos mundos? Ainda as ondas do mar sem limites não rojavam pelas praias, nem deslizava o rio em curvas caprichosas. Ainda do tremedal fecundo as fontes não brotavam, nem assentavam sobre as moles gigantescas os picos alcantilados. E já te concebi em sua mente o Pai Supremo, que tu havias de conceber em teu seio como filho, para purificar o mundo inteiro das hediondas máculas, e ser eficaz medicina às minhas chagas.
Quem pode dizer a tua formosura o teu espanto, se te idolatrou o artífice divino? Futura salvação, prometida ao primeiro pai, tu lhe havias de restituir a vida, no casto fruto de tuas entranhas. Como letal veneno Eva nos havia de corromper, concebida sem mácula, apresentar-nos-ia tu o antídoto. Tremeu ao nome da segunda mulher, a astuta serpente, que enredara em seus laços a primeira. Legal, né? A Imaculada, olha que bonita, a Conceição Imaculada de Maria. Concebida em seio materno como todos nós, só tu, ó Virgem, foste livre do labéu, que mancha os outros todos, e esmagas ao calcanhar a cabeça do enroscado dragão, retendo sob as plantas sua fronte humilhada. Toda bela de alvura e luz, não houve sombra em ti, doce amiga de Deus. Jamais se estampou em teu peito a mancha do crime. Nódoa alguma, por mínima que fosse, empanou jamais tua beleza. Ó formosura sem par, nimbada pelo brilho das virtudes, poderas ofuscar toda a beleza angélica. A tua imagem bela grava, ó Virgem Imaculada, em nosso peito, e que essa formosura o meu olhar atraia. Foi esta imagem o elevo dos profetas que te decantaram nos seus versos, designaram-te sob variados símbolos, suspirando longamente porque teu filho lhe trouxeste a salvação. Oh, quanto desejaram, graciosa Virgem, contemplar os teus olhos no esplendor do firmamento rutilante. Quanto quiseram a teus pés sorver a inspiração, a suave melodia que jorrava de teus lábios. Que lindo demais. Cantando as glórias de Maria, né? Então isso aqui, além de estudo literário de um grande escritor espanhol que vem para o Brasil, né? O José de Anchieta, você tem também oração, né? Você reza e tem uma das melhores literaturas. Então você une oração, né, para quem é católico e acredita, e une também com literatura da melhor qualidade. Que coisa melhor, né? Você estudar e rezar ao mesmo tempo. Depois aqui eu quero mostrar a abertura do canto 2, a encarnação do Verbo. Página 75. Vale a pena ter essa edição, gente. Temos aqui do Beato Angélico, século V, a Anunciação. A Anunciação à Virgem Maria, num cantinho do aposento. Ó Virgem Glória, primeira da casa de Sião, o coração me impele a visitar teu santuário, a lançar um murmúrio junto aos santos umbrais, a ver se abres a este pobrezinho as tuas portas, a ver se um cantinho, embora minúsculo, da tua habitação me dá guarida, sequer por um instante. Ser-me-ia grato se tu mo permites contemplar sofregamente teus olhos e teu celeste semblante. Rogo-te, formosa irmã, abras as portas com teu sorriso afável. Não desdenhes os direitos de teus irmãos no sangue. Se grandes são as manchas de nossa alma, aí está a enchente de teu amor para inundar-nos. Eis que se abre a entrada do asilo virginal. Descanso a minha alma piedosa e humildemente. Aí se correrá o véu, aos mistérios escondidos a todos os séculos, e aos desígnios da mão onipotente. Ouve o que a Virgem profundamente revolve em sua mente, e nota as palavras que lhe brotam dos lábios. Dize-me, ó Virgem, que te afadigas, que cuidado incessante te agrilhou o peito? Nas asas do Espírito voas até aos astros, e sacias tua fome de riquezas celestes. Enlevada nas promessas divinas e na lei do Senhor, deslizam-te as noites e deslizam-te os dias. Com humildade folheias os sagrados livros, sondando os mistérios ditos dos velhos profetas. Almejas que se rasguem os selos de ouro do livro fechado e que transbordem as torrentes celestes. Aqui é interessante que antes dela se tornar mãe, né, ele chama ela de irmã. Então ele entra em Nazaré, onde está a Virgem. Eu estou lendo o início de cada canto. Os cantos são muitos versos. Então só para ter um gostinho, né, da beleza dos versos. E aí ele vê a Virgem ali pensando nos profetas. Que coisa linda, né?
naquilo que Deus planejou para o povo de Israel. Canto 3, Natividade de Jesus, página 143. Aqui nós temos o nascimento de Jesus de Giotto, do século XIV também. A Noite Santa. Finalmente, ó Mãe Santíssima, desfeita a grande rodagem dos séculos, soa a hora feliz do teu parto. Ora por ti suspirada, com todos os frêmitos do peito, noite sagrada, a única mais clara do que o dia. Ó noite mais formosa que os dias todos juntos, noite iluminada pela glória de tão prodigioso nascimento, noite em que fulguram os olhos brilhantes da luz verdadeira, mais cintilante que o disco solar, noite que desbarata a treva horrenda e restitui a verdadeira cor ao universo. Desponta Deus enfaixado em corpo débil de criança, depois de fechado 9 meses no cofre de uma virgem. Ó Virgem venturosa, que júbilos te vibraram pelas fibras do coração, no silêncio daquela noite, quando ante os teus olhos apareceu no chão o pequenino infante, jorrado dos lábios do Pai antes da estrela d'alva. Saiu de teu seio, revestido de tua carne, sem pisar sequer um ponto tua pureza. Assim te prometera o celeste mensageiro, quando temerosa te saudou com júbilo ave, com jubiloso ave. Com esta condição te submeteste ao plano divino, e não ficou frustrada a tua confiança. O Senhor imediatamente entrou em teu seio, e a flor de tua candura nem sequer empalideceu. Agora ele igualmente sai do maternal sacrário, sem roçar os cortinados do teu tálamo. Aos primeiros coroam os últimos mistérios, e no silêncio do teu coração embalas o mais sincero gozo. Muito mais formosa te tornaste agora, quando ele, sem esforço nem rumor algum, transpõe os cerrados claustros de tua virgindade. Noite feliz e encantadora, que fez de teu rosto radiosa estrela. A aurora ainda que se tinja de cor rubicunda e os campos cubra de novos esplendores, refúgio ainda mais bela quando o sol nascente ergue do mar o seu semblante. Logo ao nascer da futura mãe do Verbo, a aurora despontou e esvaiu-se a noite. Mas enquanto não pousou em teu seio virginal o sol divino, faltava ainda à tua luz o seu grande esplendor. Quando, porém, pousou, cresceu tua graça, tornou-se maior a tua luz, com os fulgentes raios de um foco escondido. Agora que Deus, a fonte de esplendor, nascido ao mundo, difunde os raios de sua formosura, rebrilha por toda a terra a tua claridade esplêndida de mãe virginal. Nossa, que coisa maravilhosa. Canto 4, Infância de Jesus. Como é que ele abre esse canto, né? Aqui nós temos Jesus entre os doutores, século IV, autor do quadro Duccio de Buoninsegna. Fuga para o Egito, levanta-te, José. Era, ó mãe, sentença irrevogável do Senhor, que águas do Tanais contemplassem teu rosto. Tanais ou Tânios, cidade situada numa das partes mais orientais do delta do Nilo, representa aqui todo o Egito. Era, ó mãe, sentença irrevogável do Senhor, que as águas do Tanais contemplassem teu rosto. Que tu, como teu meigo filhinho, perseguidos pelo cruel edito de um tirano, percorresseis os campos do Nilo. Era noite. O sono vencera ao doce infante e sua mãe, e os olhos cansados do ancião fiel. Eis que, por ordem de Deus, um mensageiro angélico, descendo dos céus, dirige-se a José, adormecido, e lhe diz: levanta-te depressa, guarda fiel. Foge aos raivosos dentes, o lobo sanguinolento escancara as fauces ofegantes. O tirano idumeu está alerta e tem sede de sangue. O bárbaro rei maquina morte horrenda. Já procura o menino para trucidá-lo ferozmente, pois teme nele o herdeiro do seu reino. Eia, pois, salva do perigo iminente o menino e sua mãe, e foge depressa para os plainos do Egito. A tremer ainda das palavras do anjo, José levanta-se
e transmite a Maria as ordens do céu. Nossa! E aqui o último canto, Paixão e Glória de Jesus e de Maria. Aqui nós temos a ressurreição, século V, autor Piero della Francesca. E aqui, olha, cada canto, né, bem divididinho assim. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Compaixão e pranto da Virgem. Quadros angustiosos, é o início do canto. Ó minha alma, por que é que te entorpeces, sepultada em tanta sonolência? Por que ressonas abismada em tão pesado dormir? Não te comovem as angustiosas lágrimas da mãe que chora a morte tormentosa de seu filho? Suas entranhas se liquefazem de dor ao contemplar-lhe as feridas de que está coberto. Ó sim, minha alma, por onde quer que olhares, tu encontrarás tingido pelo sangue de Jesus. Vê como jaz prostrado ante seu Pai, como o suor de sangue lhe banha todo o corpo. Vê como prende qual ladrão a horda selvagem, como calca aos pés e lhe atira o laço às mãos e ao pescoço. Vê como ante Anás, cruel soldado, com a pesada mão, ousa imprimir sangrenta bofetada no rosto divinal. Não reparas como diante do soberbo Caifás ele sofre, humilde, 1000 impropérios, escarros e punhaladas? Quando ferem, não retira a face, deixa que lhe arranquem a cabeleira e a veneranda barba. Olha como o carrasco com azorrague fero retalha os doces membros do teu Deus. Olha como os duros espinhos lhe trespassam as fontes sacratíssimas e lhe riscam rios de sangue nas faces belas. Não vês como esfarrapados cruelmente os membros mal pode suster nos ombros o peso desumano? Repara como a ímpia destra algoz encrava no madeiro, com pregos pontiagudos as mãos do inocente. Também repara como, com agudos pregos no madeiro, encrava os pés imaculados. Olha como toda uma chaga pende do lenho duro e lava a larga ferida do rasgado peito, donde jorra um veio de água e sangue. Nossa, que triste essa parte final. Fala das glórias, né? Do sofrimento de Jesus e depois as glórias de Jesus e de Maria. Aqui ele está falando, né, da morte do Senhor. Aqui nós temos a dedicatória no final. A dedicatória do poema, tão breve e de forte sentimento, foi escrita quando o poeta já estava fora de perigo, devido ao bom desfecho do acordo de paz, graças à vontade divina, mas também graças à sua paciência nas tribulações e seu modo afável de tratar os seus perseguidores. Dedicatória. Eis os versos que outrora, ó Mãe Santíssima, te prometi em voto, vendo-me cercado de feros inimigos. Enquanto entre os tamoios conjurados, pobre refém, tratava suspiradas pazes, tua graça me acolheu em teu materno manto, e teu véu me velou intactos corpo e alma. A inspiração do céu eu muitas vezes desejei penar, e cruelmente expirar em duros ferros. Mas sofreram merecida repulsa meus desejos, só a heróis compete tanta glória. Que legal, e tem aqui no final um texto também, Jesus Maria, um texto de Anchieta, né? Aqui os votos eu já mostrei, que ele faz à Virgem Maria. Jesus Maria, este foi o fim da minha peregrinação, no final do poema, né? A qual provera ao bom Jesus que por outra mão fora escrita, e a minha, por amor de seu nome, estivera suspensa ao fumo de Iperoig. E certo que se não pensasse tudo isto haver sido ordenado pela suma e divina disposição e vontade da obediência, que me arrependeria de haver-me de lá vindo, e ainda com tudo isto me arrependo e pesa, não porque vim, mas porque não foi digna minha vida que eu desejava de pôr por meu Senhor Jesus Cristo, de ser aceita de sua divina majestade. Mas porque meu Pai Celestial é muito rico para todos os que o invocam, e tem muitas bênçãos que dar, ainda não desespere de alcançar esta de sua mão onipotente, confiando que primeiro me faria mártir, no cumprimento de meus votos e de toda virtude, e depois se dignaria aceitar meu sangue, derramado por sua glória, em holocausto e odor de suavidade.
o qual eu peço humildemente e entravelmente a todos os padres e irmãos, máximo a vossa reverendíssima paterna, me alcancem do Senhor. Deste Colégio de Jesus de São Vicente, em 8 de janeiro de 1565, anos, mínimos societatis Iesu, o menor da companhia de Jesus, José. Então ele sempre se chamava assim, né, o menor da companhia de Jesus, José. Então ele queria morrer mártir ali no meio desses perigos, diante aí do prisioneiro dos tamoios, mas Deus concedeu nele continuar. Ele gravou esses versos em memória, escreveu na areia e depois transcreveu para a gente, né, poder saborear essa riquíssima literatura, esses versos tão belos e tão profundos. Então é isso aí. No próximo encontro, nós continuaremos a história da literatura brasileira com esses escritores maravilhosos. Então nós vamos entrar no capítulo 4, falar do Barroco. Um abraço, até mais.